amigos e amigas do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a Itália, costumes italianos aqui, que eu vou contar um pouco para vocês que querem conhecer melhor, como é o way of life italiano, como eles vivem, como eles pensam. Você que está pensando em vir morar aqui, né? Já quer saber de antemão como é que funcionam certas coisas. Agora eu vou dar algumas informações para vocês. A primeira delas é que o táxi não é como aí no Brasil, né? Que você chega assim, faz o sinalzinho e o táxi para você, né? Aqui isso não existe. Você tem que ligar para um número, mesmo que você esteja na rua. Já aconteceu comigo, o ano que eu casei, que a minha mãe e a minha madrinha vieram aqui. Minha madrinha não se sentiu bem na rua, queria pegar um táxi e eu falei, não, aqui não funciona assim, o táxi não passa, não para, se você fizer sinal ele não para. Primeiro porque o número de táxi aqui é muito pequeno, porque quase todo mundo na Itália tem carro. Por exemplo, eu não dirijo, mas dentro do núcleo familiar o meu marido dirige, então é muito difícil aqui um núcleo familiar que não tenha um carro, pelo menos. Então, o número de táxi é muito pequeno, já começando por aí, né? Você não vê táxi passando assim toda hora na rua. E além disso, eles não param, você tem que ligar para um número e solicitar o táxi, dizer onde você está e tal, aí ele vem te pegar. E aqui também não existe o Uber, porque o Uber é proibido na Itália, ok? Então saibam de antemão que o único lugar que vocês vão encontrar facilmente táxi assim, estacionado, que vocês podem parar e solicitar na hora, são nos aeroportos. Os aeroportos geralmente têm um ponto de táxi bem em frente à saída e aí você pode solicitar ali ao momento. Mas fora isso, você tem que telefonar para pedir, eles não param. Segunda coisa é a passagem de ônibus. Aí no Brasil, como é? Vocês entram no ônibus, né? Pagam na hora em dinheiro ou então passam o Rio Card, lá no caso do Rio de Janeiro e tal. Aqui não. A passagem do ônibus não é comprada no ônibus. Tem casos que alguns ônibus, sobretudo aqueles que passam no centro, que é uma área muito turística aqui de Turim, você pode até comprar, eles têm uma maquininha dentro do ônibus que você pode comprar no momento. Mas é muito mais caro, custa muito mais caro. Uma passagem de ônibus aqui, normal, assim, você compra por €1,50 e vale por 90 minutos. Já se você deixar para comprar dentro do ônibus, custa €2,50. Então, é melhor que você compre fora do ônibus. E aonde você encontra essas passagens? Nos tabacaios, que são aqueles lugares que vendem as passagens de ônibus, quem tem o cartãozinho de passe livre, que paga também a mensalidade, ou também tem o modo anual, eu já falei isso para vocês em um outro vídeo, né? Você pode carregar lá o teu cartão, eles também recarregam celulares, você pode fazer a sua fezinha aí na Super Enaloto, que seria mais ou menos como a Mega Sena no Brasil. Eles vendem também bala, um pouco de tudo, né? Se chama tabacaio. Então você tem que se dirigir ao tabacaio e comprar a passagem, que também tem de várias formas. Tem esse simples, que vale por 90 minutos, tem um que custa um pouco mais, que você pode usar o dia inteiro. Tem também o mensal, que é o que eu uso, eu tenho um cartãozinho e assim vai. Mas é sempre no tabacaio que você tem que comprar a passagem, tá? E lembrem-se que aqui os fiscais passam diariamente nos ônibus. Se eles entram nos ônibus e você não tem a passagem, porque não tem nenhuma... O motorista, quando você entra no ônibus, ele não fiscaliza nada. Você entra, se você tem a passagem, você marca lá na maquininha, e tem muita gente também que dá trote, né? Entra, não paga, mas não é ele que vê isso, são os fiscais, né? Então, se os fiscais entram no ônibus, ou no metrô, né? Solicitam para ver a sua passagem, você não tiver a passagem, eles te cobram uma multa, tá? Uma multa que cobra
custa 25 euros. Então não demore, né? Vai querer dar uma despertinho aqui, entrar no ônibus sem pagar. Se entra um fiscal, meu filho, quando entra o fiscal, as portas não se abrem até o fiscal sair. Então você está preso ali, vai ter que pagar a multa de 25 euros. Não seja otário. Outra coisa também é que na farmácia, todas aquelas pessoas que te servem na farmácia são farmacêuticos. Na Itália não existe esse negócio de atendente. E isso eu já estou muito acostumada aqui. Quando eu vou no Brasil é uma coisa que me irrita muito, porque às vezes eu quero saber determinadas informações sobre determinados remédios e ninguém sabe me explicar, ninguém sabe me dizer para que serve, se tem efeitos colaterais. Por quê? Porque no Brasil quem te atende são os atendentes, né? Pessoas que não têm o conhecimento dos remédios. Geralmente na farmácia no Brasil tem um farmacêutico e o resto são todos atendentes. E nem sempre esse farmacêutico se encontra na farmácia, né? Me parece que eles têm horários diferentes, porque já aconteceu comigo no Brasil de eu pedir ao atendente para falar com o farmacêutico e ele não estava. Mais de uma vez já me aconteceu isso. Então aqui na Itália não existe. Todos eles ali são farmacêuticos, são pessoas que fizeram a faculdade de farmácia, então entendem dos remédios, podem te indicar um remédio. Se é uma coisa mais específica, eles vão te dizer, olha, é melhor você passar no médico primeiro, né, para ele te avaliar, porque nós não somos médicos. Vocês vão no médico para ele avaliar o problema e depois você volta aqui com o pedido que ele for te fazer. Mas às vezes é uma coisa simples, como já me aconteceu, eu estava procurando um xarope para tosse seca, né? E aí eu perguntei, você pode me indicar algum xarope que eu possa usar, porque eu estou com uma tosse seca. Meu celular, gente. Meu celular, a soneria é Sweet Child O' Mine, tá? Sou fã do Guns N' Roses. Oi, amor. Tudo bem? Era o meu marido que estava no telefone me telefonando. Então, continuando, como eu estava dizendo, né, são todos farmacêuticos e podem te dar as informações que você precisa. Nesse meu caso, eu precisava de um xarope para tosse seca e o farmacêutico me indicou um, né, porque ele conhece os remédios, não é como no Brasil que são atendentes. Outra coisa que tem aqui também, vocês têm que fazer, tem que ter muita atenção, na feira, nos supermercados, não pode tocar a mercadoria, as frutas, as verduras. No supermercado não pode manusear sem as luvas, né? Eles disponibilizam de luvas e você deve escolher as frutas, as verduras com luva, tá? E nas feiras você não pode tocar, você tem que pedir. Senhor, eu quero aí 1 quilo de laranja. Mas não pode ficar apertando, né, como se faz no Brasil. Não pode, eles te dão uma bronca, né? Não pode tocar a mercadoria. Porque, segundo eles, e eles estão certos, é uma questão de higiene e de conservação dos alimentos. Porque se a pessoa fica apertando, por exemplo, vai escolher tomate, aí fica apertando, né, para ver se o tomate está duro, aquilo já está causando algum dano ao alimento, né? Aí depois vem outra pessoa, toca de novo, quer dizer, não dá. E também por questões de higiene, né? As pessoas, aí depois com aquela mão vai lá e toca a mercadoria. Os homens, né, que tem mania de tocar lá onde não se deve, aí depois vai e toca a mercadoria. Não pode, eles te dão uma bronca. Não pode tocar. Na feira você tem que pedir quem está te servindo e no supermercado tem a luvinha lá para você colocar a mão e escolher as mercadorias. E a última coisa, né, é que os homens aqui, eles gostam de cozinhar. E isso foi até muito interessante, porque nós temos um seguidor aí do Bom Dia Beleza, que é um italiano que mora no Brasil, né? Um abraço para você, viu, Beni? E ele estava comentando, né, que no Brasil
Quem faz, o homem que ajuda a mulher em casa, que cozinha, que dá uma mão com os filhos, com a casa, é considerado frouxo. Olha aqui, brasileiros e brasileiras, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que quem fala uma coisa dessas são os homens brasileiros, que são muito machistas. As mulheres não. Estão aplaudindo aí, porque eu vejo muita gente elogiando, né, as mulheres, muitas mulheres elogiando o Rodrigo Hilbert, que é um declarado, que ajuda a esposa, que dá a mão, que gosta de cozinhar, ele tem até programa de receitas, né? E aí o pessoal fica falando no Brasil, que homem da porra, as mulheres, né? Que homem da porra, ajuda a mulher e tal. Já os homens, esse daí é um frouxo, é um gay. Gente, para com isso, vocês são uns bobocas, tá bom, homens brasileiros? O Rodrigo Hilbert, vocês deveriam seguir o exemplo dele. Porque as mulheres também trabalham, ralam pra caramba, dão um duro danado. Então por que elas chegam em casa e tem que fazer tudo sozinhas? Levanta a bunda aí do sofá e ajuda a sua esposa, tá? A gente tem que aplaudir homens como esses, né? E aqui na Itália eles gostam de cozinhar. Eles ajudam as mulheres. Isso não é sinônimo de ser frouxo, não. Muito pelo contrário. As mulheres dão muito valor. E eu, Simone, né, eu agradeço a Deus por ter encontrado um homem italiano, né, de Deus ter colocado no meu caminho um homem italiano. Porque a Itália é um país muito paternalista e ainda existe muitos sinais aqui de machismo. Mas os homens ajudam as mulheres, dão valor às mulheres, né? Ajudam na criação dos filhos, gostam de cozinhar. E isso não é nenhum pecado, muito pelo contrário. É um ato que a gente deve valorizar e enaltecer, né? As mulheres também trabalham, chegam cansadas em casa, ainda temos que aturar a TPM que vocês homens não têm, e vocês não sabem o que é ter que trabalhar, depois ainda chegar em casa, fazer comida, cuidar dos filhos com uma enxaqueca danada, irritação, porque a gente fica muito irritável nessa época, né? Mas tem homem que é muito insensível e não vê essas coisas. Então, vamos parar com isso, tá? Porque os homens que ajudam as mulheres em casa, cozinhando, dando uma mão com o filho, eles são homens da porra sim, tá? Heróis também, como as esposas que trabalham e dividem as tarefas domésticas, tá? Todos os dois trabalham fora e até quem não trabalha fora, que é o meu caso, eu sou dona de casa e eu e meu marido a gente separa muito bem as tarefas. Ele trabalha o dia inteiro fora e eu fico com o serviço de casa. Então quando ele chega do trabalho, eu não peço para ele varrer a casa, tirar o pó, porque isso é um trabalho meu, a gente dividiu assim, né? Mas não é porque é minha obrigação, porque é um trabalho que só deve fazer as mulheres. Não. Como eu não trabalho fora, eu fico com essa parte do trabalho de casa. E ele trabalha fora, porque também tem o outro lado, né? Tem o outro lado. Tem mulher também que é muito folgada, não faz nada em casa, né? Fica lá, só pintando a unha, fazendo sei lá o que, vendo novela, né? E aí o cara chega em casa morto e ainda tem que fazer as coisas. Existe, eu conheço. Mas olha, na maioria das vezes é o contrário, né? Eles acham que não, que eles não têm que fazer nada não, só a mulher. Então aqui em casa as tarefas são divididas assim, eu fico com o trabalho de casa e ele fica com o trabalho fora, porque eu não trabalho fora. Porém, meu marido gosta de cozinhar, sábado e domingo é ele que cozinha, ele curte pra caramba, ainda chama o nosso filho para já acostumar ele de pequeno, né? A gostar de cozinhar, a ajudar a esposa, né? Quando meu filho quer me ajudar a varrer, eu deixo ele. Não tem aquela coisa, não, meu filho não faz não, porque isso é só mamãe. Não, não. Ele também, se quiser me ajudar, ele me ajuda para acabar com essa mentalidade machista, que só mulher é que faz as tarefas domésticas, né? Meu marido também me dá muita mão com a criação do nosso filho, né? É ele que dá banho nele. Enfim, a gente divide as nossas tarefas. E é assim que tem que ser, gente.
Para com esse negócio desse discurso machista, porque isso já foi, já era. Ok? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi aí essas curiosidades, esse modo de viver dos italianos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ó, deixa um joinha aí pra mim, pra ajudar no canal, convide o povo para conhecer o Bom Dia Beleza. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus.